Dificuldade em manter o foco, impulsividade, não conseguir prestar atenção nas atividades que está fazendo, autoestima baixa. Esses são alguns sintomas do TDAH em adultos. Hoje a gente vai entender um pouquinho como funciona o TDAH em adultos, quais são os principais sintomas e o que você pode fazer para melhorar. O meu nome é Michelle Pereira, eu sou psicóloga e aqui nesse canal a gente fala sobre alguns assuntos aí relacionados à psicologia e desenvolvimento pessoal. Como eu sou psicóloga clínica e eu ofereço terapia, eu tenho percebido nos últimos tempos que tem aumentado um pouco a procura por pessoas querendo entender um pouco ali e saber se elas têm TDAH. Eu vejo que tem um pouco de confusão sobre esses sintomas, então eu vim esclarecer essa questão aqui. O transtorno de déficit de atenção, ele é um transtorno que ele aparece mais na infância. E ele tem um padrão constante aí de desatenção e hiperatividade e impulsividade. Ele é mais identificado na infância porque é uma época que a gente consegue ver bem mais frequente essa hiperatividade ali. O sintoma ele acaba se destacando muito na escola, por exemplo, quando a criança precisa ficar paradinha ali e ela não consegue fazer isso. Então, é um ambiente que acaba despertando um pouco isso, né? E a pessoa consegue identificar mais claro quando tem uma hiperatividade. Apesar de se manifestar na infância, tem muitas pessoas que só descobrem na vida adulta. Às vezes já tinham alguns sinais ali, alguns sintomas, só que eles acabaram passando despercebidos. O TDAH ele pode se manifestar de diferentes formas aí. Uma pessoa pode ter alguns sintomas de desatenção ou de hiperatividade ou ter um pouquinho de cada. Na vida adulta, esses sintomas podem prejudicar um pouquinho aí no profissional, na vida acadêmica e até na vida pessoal. Pessoas com TDAH podem ter problemas de relacionamentos também por como é o funcionamento deles. Então, por exemplo, como tem essa questão da desatenção, pode ser que num relacionamento acabe tendo problemas ali porque outra pessoa pode achar que tu não tá ouvindo ela, não tá se importando com o que ela tá falando, mas na verdade é um sintoma se manifestando ali. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o TDAH em adultos, porque os sintomas são um pouquinho diferentes da criança. Então, o primeiro deles é distrair-se facilmente com estímulos externos. Então, acontece alguma coisa ao redor da pessoa, ela vê algo acontecendo ali, ela já começa a se distrair com aquilo. Então, ela tá trabalhando e ela vê que passou um passarinho ali na janela, tem uma pessoa que passou do lado dela conversando, qualquer coisa de fora, assim, já começa a atrair a atenção dela. Outro sintoma é tomar decisões impulsivamente. Então, aquela pessoa que ela não consegue pensar muito antes de fazer alguma coisa. Isso pode até acabar trazendo alguns riscos aí, dependendo do contexto. Outro sintoma é que pode ter dificuldade de interromper uma atividade depois que já começou a fazer ela, mesmo se é necessário interromper aquilo. Então, por exemplo, a pessoa começou a assistir um vídeo de meia hora e ela tem que sair de casa dali 10 minutos. Como ela começou a assistir esse vídeo, ela não consegue parar ele e continuar assistindo depois. Ela precisa assistir ele inteiro, então mesmo que isso vá atrasar ela ali. Outro sintoma é iniciar um projeto sem ler cuidadosamente as instruções dele. Então a pessoa pode começar a fazer alguma coisa, não se importar muito com como faz aquilo e ir fazendo conforme ela for conseguindo. Outra coisa é a dificuldade em realizar as tarefas na ordem em que elas precisam ser seguidas. Então, se a pessoa tem algo para fazer que tem um passo a passo específico que ela precisa fazer primeiro uma coisa e depois a outra, ela pode ter uma dificuldade de fazer esse tipo de atividade. Há também uma dificuldade aí de se envolver em atividades de lazer que sejam mais calmas ou silenciosas. Então a pessoa não consegue fazer muita atividade que é mais parada, ela precisa de mais estímulos ali. Quem tem TDAH pode ser que tenha mais dificuldade em ler um livro, por exemplo, que é uma atividade mais calma, mas consiga jogar uma coisa muito mais fácil porque tem vários estímulos ali acontecendo ao mesmo tempo. Outro sintoma é a dificuldade de prestar atenção nas coisas, mesmo em atividades de lazer e coisas que tragam prazer para a pessoa. E o último sintoma aqui é a dificuldade de organizar tarefas e atividades. Então a pessoa pode ser um pouco mais desorganizada do que outras pessoas. Esses são alguns sintomas comuns aí. Mas se eu identifico esse sintoma, significa que eu tenho esse transtorno? E não, né? A gente precisa primeiro fazer uma avaliação, ver com um profissional. Pode ser que tenha outras coisas aí, né? Tem alguns sintomas que podem confundir um pouco a pessoa aí, porque tem alguns sintomas que são comuns em outros transtornos também. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa pode ser que ela tenha um pouco de dificuldade de concentração, mas por causa que ela tá ansiosa com alguma coisa, não porque ela tem TDAH. Então, para diagnosticar um transtorno, eu preciso ter essa avaliação completa, avaliar a história de vida, os sintomas, quanto tempo que eles estão acontecendo, o quanto que isso te prejudica. Então, a gente precisa ver esse todo assim para conseguir fazer um diagnóstico e pensar na melhor intervenção possível. O diagnóstico ele pode ser feito por um psiquiatra ou por um psicólogo, mas em muitos casos é preciso de um tratamento em conjunto ali. Tratamento em conjunto, porque o psiquiatra, ele entra com a medicação e o psicólogo com a terapia. O TDAH, ele é um transtorno que muitas vezes ele vai ser preciso um medicamento ali para conseguir amenizar alguns sintomas. E quem prescreve medicamento é só o psiquiatra. Já na terapia, a gente pode ajudar a manejar um pouquinho melhor esses sintomas ali. Então, na terapia, a gente cuida dessa parte mais comportamental. A gente pode pensar junto com o paciente algumas estratégias de resolução de problemas, às vezes alguma atividade, alguma coisa em relação à organização, se ele tem uma dificuldade com isso. Um automonitoramento
monitoramento de atividades, de rotina, ver como que tá a vida da pessoa, o que precisa ser ajustado, além de algumas técnicas cognitivas, comportamentais que a gente tem aí, para conseguir diminuir um pouquinho esse impacto que o TDAH pode ter na vida da pessoa. Muito importante falar aqui, né? Não fique se autodiagnosticando aí. Se você se identifica com esses sintomas, procure uma ajuda profissional aí, porque é só com isso que tu vai conseguir ter o melhor tratamento pra ti, mais adequado para o que tu tá passando. Se tu já tá em terapia e tu se identificou com esses sintomas e tu nunca tinha falado sobre isso, leva isso pra terapia também. Fala sobre esses sintomas aí e começa a prestar mais atenção neles. Pode ser que a tua psicóloga consiga te ajudar com isso. Então é mais ou menos assim que o TDAH funciona em pessoas adultas. Eu trouxe isso aqui só como uma introdução, né, pra esclarecer um pouquinho sobre esses sintomas aí. E se tu se identificou com esse vídeo, não se esquece de procurar uma ajuda profissional aí também. Tu conseguiu ver esses sintomas em alguém que tu conhece? Se tu acha que tem alguém que pode se identificar também, já encaminha esse vídeo pra essa pessoa pra ela aprender um pouquinho sobre esses sintomas aí. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdos como esse.